Pedro andando sobre as águas, o milagre da ousadia na fé. Graça e paz. Eu sou o profeta pastor Marconi Silva. Seja muito bem-vindo ao canal oficial. Hoje continuamos a nossa jornada na campanha 30 dias para o meu milagre, histórias que mudam vidas. E chegamos ao episódio 3. Ontem vimos a história daquela mulher que tocou a orla do manto de Jesus e recebeu a cura que esperava há tantos anos. A fé dela abriu caminho para o milagre. Hoje vamos lembrar outro momento poderoso da Bíblia, quando Pedro viveu algo que parecia impossível. Ele andou sobre as águas. O versículo que abre esta mensagem está em Mateus 14:29, que diz assim: E descendo do barco, Pedro andou sobre as águas indo ter com Jesus. Os discípulos estavam no meio do mar, enfrentando vento forte e ondas agitadas, quando viram Jesus vindo ao encontro deles andando sobre o mar. No começo ficaram assustados, mas então ouviram a voz de Jesus dizendo para não terem medo. Foi nesse momento que Pedro tomou uma decisão ousada. Ele disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. E Jesus respondeu com uma palavra simples, mas cheia de poder: Vem! Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Aquilo não foi mágica, foi fé. Enquanto ele manteve os olhos em Cristo, o impossível aconteceu diante dele. Essa história nos ensina que o milagre muitas vezes começa quando temos coragem de confiar na palavra de Jesus e dar um passo de fé. Se você deseja viver o seu milagre nesses dias, participe conosco dessa campanha. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum episódio e escreva agora nos comentários: Meu milagre é, e complete com aquilo que você precisa de Deus. Eu oro por cada pessoa que participa aqui. Compartilhe também este vídeo e deixe seu like para ajudar essa mensagem a alcançar mais vidas. E se Deus já fez algo por você, deixe um testemunho rápido aqui nos comentários. Agora prepare o coração, porque vamos para a história de hoje. Era noite, o vento soprava com força e o mar estava agitado. As ondas se levantavam altas e batiam contra o barco sem parar. Os discípulos lutavam para avançar, remando contra o vento e contra a corrente. Cada esforço parecia não levar o barco para lugar nenhum. Eles tinham obedecido à ordem de Jesus, que havia mandado que atravessassem para o outro lado do mar, mas agora tudo parecia difícil demais. O barco balançava de um lado para o outro como se fosse uma simples casca de ovo sendo empurrada pelas ondas. A água espirrava, o vento uivava e a noite tornava tudo ainda mais assustador. Aquela travessia que parecia simples tinha se transformado em uma batalha contra o próprio mar. Os discípulos estavam cansados, já fazia horas que lutavam contra o vento. Cada remada exigia mais força, mais resistência e mais paciência. O corpo já estava pesado, os braços doíam e o medo começava a crescer dentro do coração deles. Aquela situação lembrava muito outras tempestades que já tinham enfrentado, mas agora havia algo diferente. Eles estavam sozinhos no barco, tentando vencer a força do mar no meio da escuridão da madrugada. A cada onda que batia no casco, parecia que o barco poderia virar a qualquer momento. O vento soprava contra eles como se quisesse empurrá-los de volta, impedindo que chegassem ao destino. Foi então que algo inesperado aconteceu. No meio daquela escuridão, olhando para o mar revolto, eles perceberam uma figura se aproximando. No começo, parecia apenas um vulto distante, algo difícil de entender por causa da noite e das ondas. Mas aquela figura continuava se aproximando, caminhando sobre o mar como se as águas fossem chão firme. Aquilo não fazia sentido para a mente deles. Ninguém podia andar sobre o mar. Quanto mais eles olhavam, mais assustados ficavam. O medo tomou conta do coração dos discípulos e a imaginação começou a trabalhar contra eles. Dominados pelo pavor, começaram a gritar. Alguns apontavam para a figura que se aproximava, outros tentavam entender o que estavam vendo.
No meio daquela confusão e do barulho do vento, surgiu um pensamento que tomou conta deles. É um fantasma. O medo aumentou ainda mais. A situação já era difícil por causa da tempestade, mas agora parecia que algo sobrenatural estava se aproximando no meio da noite. O barco continuava balançando, as ondas continuavam batendo e o coração deles estava cheio de medo. Eles não sabiam ainda que aquilo que parecia assustador era, na verdade, a própria resposta de Deus chegando até eles. A figura que vinha caminhando sobre as águas não era uma ameaça, não era um fantasma, não era algo para destruí-los. Era Jesus vindo ao encontro deles no meio da tempestade. Enquanto eles lutavam contra o vento e contra o medo, o Senhor estava se aproximando, mostrando que mesmo nas noites mais escuras e nos mares mais agitados, Ele nunca deixa os seus discípulos sozinhos. Foi então que aquela figura que se aproximava no meio do mar falou com voz clara, firme e cheia de autoridade. No meio do barulho do vento e das ondas, os discípulos ouviram aquelas palavras que atravessaram o medo que dominava o coração deles. Sou eu, não temais. Era a voz de Jesus. Aquilo que parecia assustador na escuridão da noite, agora revelava algo completamente diferente. Não era um fantasma, não era uma ameaça, não era algo para destruí-los. Era o próprio Senhor vindo ao encontro deles no meio da tempestade. Enquanto o barco continuava sendo sacudido pelas ondas, aquelas palavras trouxeram um momento de esperança no meio do medo. Jesus estava ali. Entre todos os discípulos, Pedro foi o primeiro a reagir. Ele era conhecido por sua personalidade impulsiva, por falar e agir muitas vezes antes mesmo de pensar muito. Mas naquela hora havia algo mais dentro dele do que apenas impulso. Havia fé misturada com coragem. Olhando para Jesus que estava sobre as águas, Pedro gritou por cima do barulho do vento: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Aquela não era apenas uma pergunta, era um pedido cheio de confiança. Pedro queria ir até Jesus mesmo naquele cenário impossível. Então Jesus respondeu com apenas uma palavra. Não foi um discurso longo, não foi uma explicação detalhada. Ele simplesmente disse: vem. Aquela palavra foi suficiente. Foi um convite, um chamado e ao mesmo tempo uma ordem que carregava autoridade. E Pedro decidiu obedecer. Mesmo com o vento soprando, mesmo com as ondas levantando o barco, ele tomou uma decisão que ninguém mais ali teve coragem de tomar. Pedro colocou os pés para fora do barco. Imagine aquele momento, o coração batendo forte, o vento no rosto, o mar agitado diante dele. Cada passo parecia desafiar tudo aquilo que ele conhecia sobre o mundo. Mas Pedro desceu do barco, seus pés tocaram a água e, para surpresa de todos, ele não afundou. Ele começou a andar. Ali estava um pescador caminhando sobre o mar em direção a Jesus. Aquilo não era resultado de força humana, não era mérito pessoal, não era habilidade especial, era simplesmente o resultado de obedecer à palavra de Jesus. Enquanto os olhos de Pedro estavam fixos no Senhor, o impossível estava acontecendo diante dele. Cada passo sobre as águas mostrava que a fé pode levar alguém além dos limites que parecem naturais. Pedro não andou sobre o mar porque era mais forte que os outros discípulos ou porque tinha algum poder especial. Ele andou porque ouviu o chamado de Jesus e decidiu confiar. Aquela experiência se tornou uma das cenas mais marcantes do Evangelho, mostrando que quando alguém responde ao chamado de Cristo com fé, aquilo que parecia impossível pode se tornar realidade. Mas enquanto Pedro caminhava em direção a Jesus, algo começou a mudar dentro dele. Até aquele momento, os olhos estavam firmes no Senhor e cada passo era sustentado pela confiança na palavra que havia ouvido. Vem. Porém, o vento continuava forte. As ondas ainda se levantavam ao redor dele. O mar não tinha se acalmado. A tempestade ainda estava ali.
E foi exatamente nesse momento que Pedro desviou o olhar. Em vez de olhar para Jesus, ele começou a olhar para o vento, para as ondas e para o perigo ao redor. Aquilo que antes parecia distante agora parecia enorme diante dele. O barulho do vento voltou a ocupar seus pensamentos. O movimento das águas começou a assustá-lo e o medo começou a crescer dentro do coração. Quando o medo tomou o lugar da confiança, algo aconteceu imediatamente. Pedro começou a afundar. Aqueles mesmos pés que poucos instantes antes estavam caminhando sobre as águas, agora sentiam o corpo descer lentamente para dentro do mar. O impossível que estava acontecendo começou a desaparecer diante da dúvida que se instalava em sua mente. Pedro percebeu que estava perdendo o equilíbrio, que não conseguia mais se sustentar. O mar que antes parecia firme agora o puxava para baixo. Foi nesse momento que ele fez a única coisa que alguém pode fazer quando percebe que não consegue mais se salvar sozinho. Ele gritou. O grito de Pedro foi curto, simples e cheio de desespero. Senhor, salva-me. Não foi uma oração longa, não foi um discurso elaborado. Foi apenas um clamor sincero de alguém que sabia que sua única esperança estava em Jesus. E naquele mesmo instante aconteceu algo extraordinário. A Bíblia diz que Jesus estendeu a mão imediatamente. Ele não demorou, não ficou observando Pedro afundar para depois agir. No mesmo momento em que Pedro clamou, Jesus o alcançou. Jesus segurou a mão de Pedro e o levantou. Enquanto o tirava da água, fez uma pergunta que atravessa os séculos e chega até nós hoje. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Não era uma palavra de rejeição, mas uma lição de fé. Jesus estava mostrando que Pedro conseguiu andar sobre as águas enquanto manteve os olhos nele, mas começou a afundar quando deixou o medo ocupar o lugar da confiança. Depois disso, os dois caminharam juntos de volta para o barco. Pedro agora estava seguro, sustentado pela mão daquele que tem autoridade sobre todas as coisas. Quando eles subiram no barco, algo impressionante aconteceu mais uma vez. O vento parou. A tempestade que havia assustado os discípulos perdeu a força. O mar se acalmou e tudo voltou ao silêncio. Aquela noite que começou com medo e incerteza, terminou com uma demonstração poderosa do cuidado e da autoridade de Jesus. Mesmo quando Pedro falhou e começou a afundar, a mão de Cristo estava pronta para levantá-lo novamente. Enquanto você ouve essa história e reflete sobre o que aconteceu naquela noite no mar, eu quero convidar você a participar deste momento de fé. Escreva agora mesmo aqui nos comentários uma declaração simples, mas cheia de significado. Meu milagre é ousadia. Talvez você esteja enfrentando uma situação que exige exatamente isso neste momento. Ousadia para confiar em Deus, ousadia para dar um passo que você tem adiado, ousadia para acreditar que aquilo que parece impossível ainda pode acontecer. Cada pessoa que escreve aqui está fazendo uma pequena declaração de fé e eu quero orar por cada vida que participa dessa jornada conosco. Pense por um momento, qual é o passo que você precisa dar hoje? Pode ser um passo de fé em relação a um problema que você está enfrentando, um passo para restaurar um relacionamento, um passo para confiar em Deus em uma área da sua vida que tem sido dominada pelo medo. Muitas vezes nós desejamos o milagre, mas queremos permanecer no lugar que parece mais seguro. Queremos ver o impossível acontecer, mas sem sair daquilo que já conhecemos. Porém, a história de Pedro nos ensina algo profundo. O milagre não aconteceu enquanto ele estava sentado no barco. O milagre começou quando ele ouviu a palavra de Jesus e decidiu responder ao chamado. O barco representava segurança, conforto e aquilo que parecia mais lógico naquele momento. Permanecer ali era mais fácil, mais seguro e menos arriscado. Mas Jesus disse apenas uma palavra: vem. E aquela palavra abriu um caminho que parecia impossível. Pedro não tinha controle sobre o mar, não tinha poder para dominar o vento e não tinha capacidade humana para andar sobre as águas. Mesmo assim, ele saiu do barco porque confiou na voz de Jesus.
O milagre não estava no barco seguro. O milagre estava no passo de fé que ele decidiu dar. Talvez hoje Jesus também esteja dizendo algo parecido ao seu coração. Talvez exista uma área da sua vida onde Deus está te chamando para confiar mais, para avançar mais e para vencer o medo que tem te impedido de caminhar. O medo muitas vezes tenta nos convencer de que não é possível, que não vai dar certo, que é melhor permanecer onde estamos. Mas a fé nos lembra que quando Jesus chama, Ele também sustenta cada passo. Por isso eu quero declarar algo sobre a sua vida agora. Assim como Pedro respondeu ao chamado e viu o impossível acontecer diante dos seus olhos, você também pode viver aquilo que Deus tem preparado para você. O mesmo Senhor que chamou Pedro continua chamando pessoas hoje. Ele continua abrindo caminhos onde parecia não haver saída e continua sustentando aqueles que confiam na sua palavra. Creia nisso com todo o seu coração. Se Pedro andou sobre as águas porque ouviu e obedeceu ao chamado de Jesus, você também pode dar o passo que Deus está colocando diante de você. A fé transforma medo em coragem e transforma o impossível em testemunho. Senhor Jesus, neste momento, eu me coloco diante de Ti com um coração aberto e cheio de fé. Assim como Pedro ouviu a tua voz naquela noite dizendo apenas uma palavra, hoje eu também quero ouvir esse chamado que vem do Senhor. Vem. Muitas vezes o medo tenta nos prender no mesmo lugar. A dúvida tenta convencer o coração de que não é possível avançar. E a insegurança tenta nos manter dentro do barco daquilo que parece mais seguro. Mas hoje eu escolho confiar na tua palavra. Hoje eu escolho responder ao teu chamado. Senhor, eu saio agora do barco da dúvida, do barco da insegurança e do barco do medo. Eu coloco minha confiança em ti, porque sei que quando o Senhor chama, o Senhor também sustenta cada passo. Dá-me ousadia, Pai. Dá-me coragem para caminhar sobre as águas da minha própria história, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis. Que a fé seja maior que o medo e que a tua palavra seja mais forte do que qualquer vento contrário. Em nome de Jesus, eu declaro que aquilo que parecia impossível começa a se tornar realidade quando confiamos no Senhor. Meu Pai amado, eu também apresento diante de Ti cada pessoa que está ouvindo ou assistindo esta mensagem agora. Tu conheces a situação de cada coração, conheces as lutas que muitas vezes ninguém mais vê. Existem pessoas que estão se sentindo exatamente como Pedro naquele momento em que começou a afundar. Talvez estejam cercadas por problemas, pressionadas por dificuldades financeiras, preocupadas com a família, enfrentando enfermidades ou atravessando momentos de angústia e incerteza. Senhor, assim como Pedro clamou quando percebeu que estava afundando, eu creio que muitas pessoas também estão clamando neste momento. Por isso nós levantamos esta oração juntos. Senhor, salva-me. Que este clamor chegue agora diante do teu trono. Que a tua mão poderosa se estenda sobre cada vida que precisa de socorro. Assim como Jesus segurou Pedro no meio das águas e o levantou, eu peço que o Senhor levante agora cada pessoa que está se sentindo fraca, cansada ou sem esperança. Que a tua presença alcance cada casa, cada família e cada coração que participa desta oração. Senhor, libera agora a tua paz sobre aqueles que estão aflitos, libera direção para aqueles que estão confusos, libera provisão para aqueles que estão enfrentando falta, libera cura sobre aqueles que estão enfrentando enfermidades. Toca, Senhor, em cada vida com o teu poder. Onde existe medo, coloca fé. Onde existe desânimo, coloca esperança. Onde existe insegurança, coloca coragem. Que cada pessoa sinta agora que não está sozinha na tempestade da vida, porque a tua mão continua estendida para levantar aqueles que clamam pelo teu nome. E para você que está participando deste momento de fé, receba esta palavra no seu coração. A ousadia da fé abre portas que ninguém pode abrir. Quando alguém decide confiar em Deus, caminhos começam a aparecer onde antes parecia não existir saída. Talvez você tenha chegado até aqui pensando que a situação estava difícil demais, que não havia mais esperança ou que o problema era grande demais para ser resolvido. Mas lembre-se do que aconteceu com Pedro.
Quando ele clamou, a mão de Jesus estava pronta para levantá-lo. Da mesma forma, a mão do Senhor continua estendida hoje para levantar você. Creia nisso com todo o seu coração. Deus ainda responde orações, Deus ainda levanta quem está caído e Deus ainda realiza milagres. Receba essa verdade pela fé e declare dentro do seu coração. Amém. Amanhã, neste mesmo horário e aqui neste canal, nós continuaremos essa jornada de fé que estamos vivendo juntos na campanha 30 Dias para o Meu Milagre, Histórias que Mudam Vidas. Será o episódio 4 e a mensagem trará uma das histórias mais marcantes do ministério de Jesus, a multiplicação dos pães e dos peixes, o milagre da provisão abundante. Vamos lembrar aquele momento em que uma multidão enorme estava reunida para ouvir Jesus. O dia já estava chegando ao fim, as pessoas estavam com fome e, aos olhos humanos, não havia comida suficiente para todos. Os discípulos olharam para aquela situação e pensaram que não havia solução. Mas Jesus pegou aquilo que parecia pouco nas mãos humanas e transformou em abundância. O que era apenas alguns pães e alguns peixes se tornou alimento suficiente para milhares de pessoas. Aquela cena nos ensina algo poderoso. Quando algo é colocado nas mãos de Deus, o pouco se transforma em muito. Talvez hoje você esteja olhando para a sua vida e pensando que aquilo que você tem é pequeno demais. Pode ser um recurso financeiro que parece insuficiente, um sonho que parece distante ou uma situação que parece não ter solução. Mas a história da multiplicação nos lembra que Deus não depende daquilo que parece grande aos olhos humanos. Ele trabalha justamente quando o cenário parece limitado. Aquilo que parece pouco nas nossas mãos pode se tornar abundante quando é entregue nas mãos de Jesus. Amanhã nós vamos refletir juntos sobre essa verdade poderosa e lembrar que Deus continua sendo o Deus da provisão, o Deus que abre caminhos e o Deus que multiplica aquilo que parecia insuficiente. Por isso, eu quero convidar você a participar conosco desse próximo episódio. Continue acompanhando essa campanha, porque cada mensagem tem sido um passo nessa caminhada de fé. E se você deseja viver um milagre na sua vida, participe ativamente desse momento. Escreva agora mesmo aqui nos comentários qual é o milagre que você está esperando de Deus. Declare com fé aquilo que você precisa receber, porque muitas pessoas têm compartilhado seus pedidos e nós estamos orando por cada um deles. Também deixe o seu like neste vídeo e compartilhe com outras pessoas que precisam ouvir uma palavra de esperança hoje. Quando você compartilha, você ajuda essa mensagem a alcançar mais corações. Quanto mais pessoas forem alcançadas, mais vidas podem ser fortalecidas pela fé. Ative também o sininho das notificações para não perder os próximos episódios, porque todos os dias estamos trazendo uma palavra que pode fortalecer o seu coração e renovar a sua esperança. Eu creio que algo especial está acontecendo através dessa campanha. Deus está levantando fé, Deus está despertando esperança e Deus está preparando testemunhos que ainda serão contados aqui. Continue firme, continue acreditando e prepare o coração para aquilo que vem amanhã. Que a paz de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Graça e paz.